Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre comprar versus alugar uma casa ou um apartamento. Eu tomei a minha decisão há 3 meses atrás e eu fiz um monte de conta, fui atrás de todas as informações possíveis e imagináveis. E eu vou falar aqui nesse vídeo aquilo que eu sei que outros youtubers às vezes não contam porque eles têm rabo preso com corretora e eles querem que você invista lá na corretora deles. Então fica nesse vídeo até o fim, porque eu vou de fato te mostrar tudo, todas as contas com transparência, para ajudar você a tomar a sua decisão. Bora pro vídeo? A primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que morar é um serviço e a gente precisa pagar por esse serviço. Como assim? Assim como se vestir, comer, educação, hospital, morar é um serviço também. A gente está usando, né? A gente está usufruindo e a gente precisa pagar por esse serviço. Mas Diego, se eu tiver um apartamento, eu não vou precisar pagar, eu não vou ter custo para morar porque o apartamento é meu. Errado. Se você tem um apartamento, você está perdendo o que a gente chama de custo de oportunidade. Porque pensa, vamos supor que você tem um apartamento de 300 mil reais, você mora nesse apartamento, certo? Esses 300 mil reais, eles estão lá parados, estão presos, né, no tijolo do seu, literalmente no tijolo do seu apartamento. Então, sim, se você investisse esses 300 reais em alguma aplicação que te desse um rendimento, você estaria ganhando alguma coisa, você estaria ganhando um aluguel, você estaria ganhando algum dividendo com esses 300 mil reais aplicados. Então sim, você deixa de receber alguma coisa e esse deixar de receber é um custo, é o custo que você está pagando para estar ali morando naquele apartamento. Ah, então Diego, eu não vou comprar porque não vale a pena. Calma que você vai ver que talvez valha a pena e a gente vai chegar lá. Como que a gente faz para saber se vale mais a pena alugar ou comprar um imóvel? É bem simples. Você vai observar exatamente o quanto você está perdendo com esse custo de oportunidade que eu acabei de falar. Então vamos fingir, tá? Vamos supor que você tem agora 300 mil reais na sua mão. O que vai valer mais a pena? Você comprar um apartamento de 300 mil reais ou você aplicar esse dinheiro, esses 300 mil reais em alguma aplicação financeira e pegar aquele dinheiro, né, receber aqueles dividendos que aquela aplicação financeira vai te dar. Então 300 mil reais hoje, por volta, se a gente pegar aí uma aplicação de uns 6% ao ano, a gente vai conseguir em média uns 1.500 reais por mês. Então, o que você prefere com 300 mil reais? Comprar um apartamento e não precisar pagar aluguel ou aplicar esse dinheiro num fundo imobiliário, num CDB e viver com esses 1.500 reais mensais que poderiam pagar um aluguel? O que você precisa analisar é exatamente isso. Quando você for escolher um apartamento, você precisa, primeiro, ver o preço do aluguel ali, segundo, ver o preço do valor de compra daquele apartamento. E aí você consegue comparar para tomar a sua decisão. Se alugar for mais barato, você estiver gastando menos do que aqueles 1.500 reais que o seu dinheiro estaria rendendo, então vale mais a pena alugar. Agora, se o valor do aluguel estiver mais caro do que os 1.500 reais naquele apartamento, então não vale a pena alugar, vale a pena você comprar, porque aí você vai estar economizando esse dinheiro todo mês. Nossa, faço assim, então vou tomar minha decisão. Não, galera, porque é geralmente isso que o pessoal fala aí nos outros vídeos do YouTube. Eles fazem essa comparação e eles esquecem de um detalhe que muda tudo, que é o financiamento. Seria exatamente essa comparação simples entre o valor do aluguel e o valor do imóvel, o quanto você deixa de ganhar com o dinheiro investido, que a galera geralmente fala por aí, mas é uma comparação muito leviana, porque eles não colocam em consideração o quê? A taxa do financiamento, o financiamento imobiliário. Isso muda tudo, muda toda a conta. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá. Quando você está alugando o apartamento, todo aquele dinheiro que você está dando para o dono do imóvel, ele está sendo jogado fora. É o custo por morar ali, certo? Então todo esse dinheiro, ele está indo para um limbo. Pensa o seguinte, se o seu aluguel é 1.500 reais por mês, você está jogando no lixo aqueles 1.500 reais por mês. Eles nunca vão voltar para você. Você consumiu aquele serviço que era morar e você pagou 1.500 reais por isso, acabou. Aquele dinheiro está indo para o ralo. Quando você compra um apartamento, muita gente fala, ai, financiando, eu vou pagar 3 vezes o valor do imóvel, não vale a pena financiar. Mas eles esquecem de um detalhe. Quanto dinheiro, de fato, você está perdendo por mês quando você financia um imóvel? Vamos fazer essa conta aqui que você vai entender. Porque quando a gente financia um imóvel, o dinheiro que a gente está jogando no lixo é os juros que o banco cobra da gente. Então pensa o seguinte, o que é o financiamento? Você vai dar uma entrada no apartamento, você vai dar uma entrada de 10%, hoje a gente está conseguindo inclusive chegar a 10%. Então você dá uma entrada de 10%, você financia o resto do apartamento, ou seja, o banco ele vai pagar
aquele imóvel para você e você, no caso, agora vai ficar devendo o banco e você vai dividir aquele pagamento em 30 anos. O que o banco? O banco tem que ganhar alguma coisa com isso, né? O banco, ele ganha o quê? Ele ganha os juros. Então ele cobra os juros de você para te emprestar esse dinheiro. Então a comparação que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: opa, quando eu alugo, eu tô morando naquele apartamento e aqueles R$ 1.500 estão indo no lixo, porque eles nunca vão voltar para mim. Quando eu compro, o valor do financiamento, a parcela que eu pago mensal do financiamento, ela não tá indo toda pro lixo. Só os juros está indo para o lixo. Porque uma parte daquela parcela que eu pago mensalmente vai voltar para mim uma hora quando eu resolver vender o apartamento ou quando eu resolver pôr o apartamento para alugar. Aquele imóvel é meu, né? É uma coisa que volta para você. Então qual que é o justo mesmo para a gente conseguir comparar? É a gente comparar o valor do aluguel com o valor dos juros do seu financiamento. Se a gente fizer essas duas contas, aí sim a gente vai estar sendo justo. Então vamos lá. Uma outra coisa que você tem que entender agora é: a parcela que você vai pagar mensalmente quando você faz um financiamento, ela é composta por dois componentes: a amortização mais os juros. Nossa, não entendi nada. O que é isso? Falou grego. Calma que eu vou te explicar o passo a passo. Pensa o seguinte: você vai pagar uma parcela mensal no seu apartamento. Essa parcela, essa somatória, esse valor que você vai pagar, ele é composto, na verdade, de dois valores somados. Um deles é a amortização e o outro deles é os juros. Vamos lá, vamos explicar. O que é a amortização? A amortização é o valor que vai ser abatido da sua dívida com o banco. Então, vamos supor, comprei um apartamento de 300 mil reais. Eu dei de entrada 30 mil reais. Então, a minha dívida com o banco é de 270 mil, certo? Esses 270 mil, o banco ele vai dividir ao longo dos 30 anos. Se eu for financiar em 30 anos, o banco ele vai dividir ao longo desses 30 anos, ou seja, 360 meses. Isso que é a amortização. Então, a amortização nada mais é do que o valor da nossa dívida toda, os 270 mil, divididos pelos 360 meses, que é o período que eu vou ficar pagando o banco. Então, se a gente fizer essa conta, pegar os 270 mil e dividir pelos 360 meses, a gente vai ter uma amortização de R$ 750 reais. Beleza, a gente já calculou a primeira etapa ali da nossa parcela mensal. Qual que é a segunda etapa? É os juros. E o que é os juros? Os juros é o quanto o banco está cobrando pelo serviço que ele presta para a gente. Então a gente está pagando por esse serviço. E como que os juros é calculado? Você vai pegar a sua taxa de juros anual, que hoje está girando em 7%, é uma ótima taxa. Então a gente pega o 7% e a gente multiplica pelo valor total do imóvel. Quando a gente faz isso, a gente vai obter aqui o valor de R$ 18.900. Aí você fala: nossa, é isso de juros? Não, porque a gente ainda tem que dividir por 12, porque pensa, é 7% ao ano. Então vamos dividir isso aqui por 12. Quando a gente divide por 12, a gente vai ter 1.575. Então, esses 750, que é o valor da amortização, mais os 1.575, que é o valor dos juros, vai compor a nossa parcela. Então, a nossa parcela final vai estar em R$ 2.325. Esse é o valor mesmo que o banco vai fazer. É aproximado, tá? Pode variar algum R$10 para cima, R$10 para baixo, é aproximado, mas se você fizer essa conta, vai dar muito parecido com o valor da parcela mesmo, se a taxa do banco que você escolher for de 7%. Hoje a taxa é 7% no Itaú, certo? Se você fizer o simuladorzinho lá do Itaú, inclusive, eu não tô ganhando nada para fazer isso, tá, gente? Mas se você usar o simulador do Itaú, você vai ver que é essa taxa e aí você vai ver que chega num valor bem parecido com esse, se você pegar um imóvel de 300 mil e der 10% de entrada. Perfeito. Então, gente, o que a gente precisa comparar? A gente precisa comparar o seguinte: quando a gente está alugando, a gente está jogando os R$ 1.500 no lixo. E esse exemplo aqui que eu estou dando para vocês, ele era o meu exemplo, tá? O imóvel que eu morava, eu pagava 1.600 de aluguel, na verdade, e ele custa 300 mil reais. E eu estou aqui só arredondando os números para fazer mais sentido as contas, né? Para facilitar as contas, né? Por favor. Então, esse é o exemplo aqui de um imóvel aqui de São Paulo, aqui perto da Zona Leste, perto do centro, e é exatamente isso que acontece. Então, quando a gente for comparar, a gente vai comparar esses R$ 1.500, que é o valor que eu estou jogando no lixo no aluguel, com qual valor? Com o valor da parcela inteira? Não!
só com o valor dos juros, que é o valor que eu estou jogando no lixo. Eu jogo no lixo, de fato, o valor dos juros, é o valor que eu estou pagando para o banco, é um dinheiro que vai e não me volta. Porque esse 750 da amortização, no fundo, ele está abatendo a minha dívida. Ele está se incorporando ao valor do meu imóvel. Uma hora o imóvel vai ser meu e eu vou vender. E aí eu pego esse dinheiro de volta. Então aí é que tá o pulo do gato. Comparando, se a gente comparar 1.500 alugar versus 1.575 para comprar, Diego, então quer dizer que como o valor dos juros é maior do que o valor do aluguel, não vale a pena comprar o imóvel. Eu não vou comprar, eu vou alugar porque tá saindo mais barato. Eu jogo menos dinheiro fora. Errado. Tem mais uma coisa que a gente precisa levar em consideração. E por isso que as pessoas fazem essa análise simplista e enganam a gente e mandam a gente viver de aluguel para justamente investir o dinheiro. Isso fazia sentido quando a taxa era muito alta, perto do lado dos 11, 12, 13%. Hoje a taxa está muito mais baixa e a realidade mudou. Os juros do banco, que a gente paga para o banco, ele é decrescente. Porque a nossa dívida vai decrescendo com o tempo. Quanto menor for a nossa dívida, menos juros a gente paga. Então, conforme vai passando o tempo, a gente começa a dever cada vez menos o banco. E esses juros, que hoje está em R$ 1.575, daqui a 5 anos ele vai ser muito menor. Eu até fiz a conta aqui rapidinho. Daqui 5 anos, o valor dos juros dessa parcela de financiamento vai estar em R$ 1.312,50. Aí você fala, nossa, vai estar menor. Mas não é tão menor assim, né? Os 1.500 de aluguel, o 1.312, talvez não valha tanto a pena assim comprar, porque é um dinheiro que está parado ali, não sei o quê. Tem outro detalhe. O valor do aluguel não vai estar mais R$ 1.500 daqui 5 anos. Você sabe, as coisas aumentam, né? Os preços aumentam por causa da inflação, os imóveis se valorizam e os aluguéis também são reajustados. Então, fazendo a conta aqui, uma valorização de 10% ao ano no aluguel, um reajuste de 10% ao ano, daqui 5 anos o valor desse imóvel vai estar em R$ 2.415. Então, agora sim, a gente está comparando. Se você tomar a decisão de comprar um imóvel hoje, tá? E a gente está falando aqui de agosto de 2021. Se você tomar a decisão de comprar um imóvel hoje, daqui a 5 anos você vai estar jogando no lixo R$ 1.300 por mês. Enquanto que daqui 5 anos, se você escolher alugar, você vai estar jogando no lixo, nesse mesmo imóvel, R$ 2.415 por mês, que vai ser o valor do aluguel. E isso considerando 10% de reajuste, tá? Só para você ter ideia, o reajuste do ano passado, do meu aluguel, foi 25%. Então, gente, não está valendo a pena, de fato, morar de aluguel. E justamente por isso, porque a taxa de juros está baixa. Então o dinheiro que você está jogando fora hoje, ele se compara com o dinheiro do aluguel. Só que daqui 5 anos já não vai estar mais comparável. O valor do aluguel vai estar muito acima do valor dos juros que você vai pagar para o banco. Porque enquanto os juros decrescem, o valor do aluguel só aumenta ao longo do tempo. Simples assim. Bom, para tudo isso aqui que eu falei nesse vídeo dar certo, a gente precisa de uma coisa, de um financiamento. E o financiamento precisa de crédito imobiliário, então você precisa de crédito imobiliário em algum banco. Por isso que no próximo vídeo a gente vai falar o passo a passo certinho que você faz na prática para conseguir comprar um imóvel. O que você tem que fazer, o que você tem que correr atrás, quais são os detalhes que aconteceram comigo. Eu comprei um imóvel faz 3 meses. O que aconteceu comigo de fato, as coisas, os percalços que eu passei, para que você passe por essa turbulência um pouquinho mais fácil, caso você decida de fato comprar um imóvel, tá bom? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no meu canal, deixa um comentário aí falando alguma coisa, o que eu poderia melhorar, porque eu quero começar esse canal aqui sobre finanças. A ideia é ajudar o pessoal eu adoro falar sobre esse assunto com todo mundo, então eu acabei resolvendo criar um canal sobre isso. E compartilha com a família, com o pai, com mãe, com o irmão, com o namorado, caso, esposa, compartilha com esse pessoal. Se você for tomar a decisão de comprar versus alugar, compartilha para eles entenderem essas contas, porque eu procurei e eu não achei ninguém me explicando isso, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, tá bom? Quanto mais você compartilhar também, mais você me ajuda. Tchau, gente, até o próximo vídeo.